Raptorium, a nova criptomoeda que pode ser minerada com qualquer processador. Vamos falar um pouco aí dessa nova criptomoeda que surgiu no mercado que se chama Raptorium e sua sigla é RTM. Poucas pessoas sabem ainda da existência dessa cripto, mas ela está se tornando aí muito relevante, muito rentável aí de acordo com os mineradores. Ela pode ser minerada aí com qualquer processador, Intel, AMD, ARM e até mesmo com o celular. Vamos falar um pouco aqui sobre essa cripto. Então, as informações que conseguimos através do site é que essa cripto é ASIC resistant, ou seja, ela é a prova de máquinas ASIC, aquelas máquinas aí especializadas em mineração de criptomoedas, inclusive aí aquelas que são especializadas em mineração de Bitcoin, Ethereum, essas máquinas bem específicas só para criptomoeda. Então, dentro do algoritmo dessa moeda, ela não permite ser minerada através dessas máquinas especializadas, mas ela pode ser minerada aí através de processadores. E os processadores aí que mais mineram, mais conseguem extrair moedas através da mineração são os processadores da AMD com cache L3, que está se tornando aí bem escasso agora no mercado, porque os mineradores estão de olho, então estão comprando todos os processadores. Então, para quem tem aí processadores AMD com cache L3 grande, você vai conseguir ter uma boa mineração. Então, quanto maior o cache L3 do processador AMD, maior vai ser sua rentabilidade na mineração da Raptorium. Vamos ver aqui o processo de baixar a carteira, configurar o minerador, tudo do zero. Vamos acessar o site aqui da Raptorium.com, vamos em Downloads e clicamos em Wallet. Ele vai direcionar aqui a gente para o site do GitHub, que é o site oficial deles. Então aqui eu estou usando o sistema Windows 64. Vou clicar nessa primeira opção, Windows 64. Vou baixar. Vamos executar o programa. O antivírus deu uma bloqueada. Vamos acessar novamente. Vamos instalar aí o Raptorium Core, que é o node do Raptorium. Então vamos deixar no padrão Raptorium, instalar. Vamos guardar aí o final da instalação, é bem rápido. Aí vamos deixar marcado e clicar em finalizar. Vamos usar aqui um diretório. Vou botar um diretório personalizado. Esse diretório personalizado vai ser onde você vai guardar aí os dados da Raptorium, o full node da Raptorium. Então vamos configurar numa pasta que a gente consiga ter acesso. Eu vou botar aqui em documentos só para testar. Vou criar uma pasta aqui dentro chamada Raptorium Core. Raptorium Core e selecionar essa pasta. Então o full node vai ficar armazenado nessa pasta aqui que eu selecionei. Se você marcar use o diretório padrão, ele vai marcar dentro da pasta do usuário. E aqui a gente consegue selecionar onde vai ficar guardado os dados. Vou clicar em OK. Ele está abrindo e agora ele está sincronizando aí com o Node, mas a gente não precisa aguardar, é só deixar ele fazendo aí sozinho. Se for a primeira vez, você deixa ele sincronizando o full node, ou seja, deixar ele sincronizar todos os blocos da Raptorium. No meu caso aqui eu estou fazendo só de teste para a gente ver como funciona a carteira. Então agora a primeira coisa que precisamos fazer é ter uma carteira, um endereço de carteira da Raptorium. Vamos aqui em esconder, ele vai ficar aqui sincronizando os blocos. Vamos clicar em esconder e agora a gente vai clicar aqui em receber.
Então a gente coloca aqui um rótulo, vou botar aqui mineração de RTM. Você pode colocar qualquer coisa, a quantia você não bota nada e a mensagem você também não precisa botar nada. Esse rótulo é para saber no que você está utilizando esse endereço. Por exemplo, se for mineração, você bota alguma coisa referente à mineração. Se for recebimento de alguém, ou você pode indicar aqui, você vai saber o que está acontecendo em cada endereço. Então você coloca requisitar pagamento, ele vai gerar um endereço de Raptorium. Aqui é um QR Code e aqui logo abaixo a gente tem o endereço de Raptorium. Então a gente vem aqui no endereço, vamos copiar esse endereço aqui. A gente pode fechar aqui, não precisa salvar nem nada, vai ficar aqui. Então agora a gente vai anotar isso num bloco de notas. Vamos aqui num bloco de notas, vamos colar ele aqui dentro, vamos deixar guardado agora. Agora vamos voltar lá no site da Raptorium e clicar aqui em CPU Miner, que é o minerador da Raptorium. Aqui a gente já está na versão 1.241, é a última. Baixem sempre a última versão. A gente está utilizando o Windows, então vamos clicar de acordo com o sistema Windows x86-64, que é tanto para sistema de 32 e 64 bits. Vamos salvar. Ele vai informar aqui que esse arquivo é perigoso porque é o minerador. A maioria dos navegadores reconhece como um vírus, mas não é vírus. Podem colocar manter arquivo perigoso. Qualquer minerador que você tentar baixar no navegador Google Chrome, Brave ou qualquer outro, ele vai informar que é um vírus, mas na verdade não é. Então vamos manter arquivo perigoso. Manter mesmo assim. Agora vamos acessar a pasta e extrair. Ele está no formato 7-zip. Deixa eu baixar aqui rapidinho o 7-zip ou o WinRAR. Deixa eu ver. Vamos baixar o WinRAR para descompactar o arquivo. Vou baixar aqui o WinRAR português 64 bits. Vamos executar. Vamos instalar o WinRAR. Tá, conclui, tá bom. Agora vamos voltar no arquivo e agora a gente consegue extrair. Esse é um arquivo que veio compactado como 7-zip, então a gente tem que extrair pelo WinRAR. Vamos colocar aqui o WinRAR, extrair aqui. Extrair aqui. Só uma observação aí, o seu antivírus provavelmente vai detectar isso como anvírus ou arquivo perigoso e tudo mais. Então a gente vai ter que desmarcar e excluir da detecção. Eu estou usando aqui o Node 32, que é um dos melhores antivírus, mas a maioria dos antivírus vai reconhecer isso como um vírus. Vamos ignorar. Ele não está deixando. A gente vai ter que desativar o antivírus. Vamos abrir aqui o antivírus. Proteção do computador. Proteção em tempo real. Desativar por uma hora. Eu tive aqui que desativar o antivírus. Pronto. Ele é bem chato. Como ele deu problema, a gente vai ter que excluir e extrair novamente.
Então desative aí seu antivírus, que ele vai reconhecer como um vírus, mas não tem problema, não é. Vamos extrair aqui de novo. Extraímos a pasta sem nenhum problema. E agora vamos se atentar para esse arquivo aqui, ó, config.json. Você pode abrir esse arquivo aí no seu bloco de notas padrão. Vou colocar aqui o bloco de notas. Então vamos aqui ao que interessa. Primeiro passo é saber qual é a localidade que você está minerando. No caso aqui o pessoal do Brasil, para quem for minerar no Brasil, você vai trocar a URL, a pool. Aqui temos aqui a pool de mineração, então a gente vai estar aqui, ele já está indicando aqui a Flock Pool, ele já vem por padrão com essa pool. Então a gente vai trocar aqui da Europa para US, que é Estados Unidos, fica mais próximo aí do Brasil, e o ping é muito menor. Então a gente troca para US. E agora a gente tem aqui o URL backup. O que é esse URL backup? Se por acaso essa primeira pool aqui, essa primeira URL der algum problema, ele vai mudar automaticamente para a URL de backup. Então, se ele der problema aqui, ele muda para essa. Então, vamos agora no user. Então, aqui ele tem uma programação que é o seguinte: ele pede o endereço da carteira, ponto, o nome do minerador. Então, a gente volta lá naquele arquivo do bloco de notas que gravamos aqui, o endereço que a gente pegou lá na carteira da Raptorium. Vamos copiar, vamos voltar aqui. Então esse endereço todo daqui até o ponto a gente vai substituir, a gente vai botar o nosso. E aqui ponto, o endereço ponto e workername é o nome do minerador. Então aqui você vai botar o nome que você quiser. Eu vou botar aí qualquer nome. Isso aqui é o nome para você identificar lá na pool, para saber se você está minerando ou não. Porque se você deixar qualquer nome, ou uma pessoa que botar um nome parecido aí com o seu, você não vai saber se identificar se é o seu ou se é de outra pessoa. Então é o endereço ponto o nome do seu minerador. E aqui em pass de password, vamos botar aqui. Por padrão ele vem com X. Eu aconselho a trocar essa senha aí, porque qualquer pessoa em posse do seu endereço, ela pode mudar aí a quantidade que você recebe aí a sua GRTM. Basicamente se alguém tiver o seu endereço aqui, ela consegue entrar no site da pool e mudar de quantas em quantas moedas você vai receber. Eu vou acessar o site da pool aqui para a gente dar uma olhada. Vamos acessar aqui o site da flockpool.com. Vamos aí, flockpool.com. Então temos aqui o site da Flockpool. Vamos voltar aqui e copiar o endereço. Vamos colocar aqui para fazer um teste. Então ele aqui em posse do seu endereço, colocando no site da Flockpool, temos aqui ó, que não tem nenhum minerador ativo, não tem nenhum saldo. E aqui vamos falar sobre aquela parte da senha do pass. Por padrão ele vem com X. Cadê? Ele vem com o X, ou seja, qualquer pessoa em posse do seu endereço, sabendo que a senha padrão é X, ela consegue mudar aí a quantidade de moedas que você recebe. Aqui, por enquanto, na pool, o pagamento mínimo é de 1 RTM, então a cada 1 RTM minerado você vai receber na sua carteira. Mas se você quiser mudar, você quiser receber de 5 em 5 ou de 10 em 10, você vai trocar aqui o número 10 e colocar o password. No caso é X, então como a gente ainda não está minerando, então ele não vai aceitar porque nosso minerador ainda não está ativo. Mas depois que ele estiver ativo, você vai conseguir fazer essa configuração. Então vamos voltar lá no minerador e botar ele para funcionar. Então já temos aqui configurado a pool, temos configurado o URL de backup, que já vem por padrão,
o endereço e o nome do minerador e a senha, que já vem essa padrão. O resto a gente não precisa mexer. Vamos deixar aqui, clicar aqui em arquivo, salvar. A gente fecha o bloco de notas. Vamos voltar no minerador. A gente clica com o botão direito e executar como administrador. Então aqui ele está iniciando aí a mineração. Ele está fazendo aí os processos aí de tuning no processador. Está fazendo seus testes de hash rate. Já começou a fazer os testes aqui. Depois que você colocar e iniciar o seu minerador, ele não vai aparecer automaticamente no site da pool. Eu vou voltar lá no site da pool para ver se mostra alguma coisa. Eu vou botar aqui para atualizar. Ele não mostra automaticamente no site da pool. Eu já fiz alguns testes aí, demora aí em média umas 2 horas depois que você inicia o minerador. Mais ou menos umas 2 horas para aparecer sua mineração lá no site da Flockpool. Ou seja, você iniciou o minerador agora, só daqui a 2 horas aproximadamente que você vai conseguir ver algum dado aqui. Minerador ativo, hash rate. Por enquanto você não vai conseguir ver nada, ele demora bastante aí para aparecer os dados depois que você inicia aí o processo de mineração. Então basicamente é isso, você precisa configurar aqueles dados lá no config.json e botar para minerar aí com o seu CPU. Eu estou aqui fazendo aqui uma mineração aqui no computador de teste, que é um Intel Core i5 7500, mas como eu falei, Intel não é muito bom para minerar essa criptomoeda. Os melhores são mesmo os processadores AMD Ryzen com cache L3 maiores, ou seja, caches L3 aí de 32 megas para cima já seriam bem rentáveis. Tem gente aí, tem mineradores aí já ganhando aí aproximadamente aí $20 por dia com mineração dessa criptomoeda. Vamos voltar lá no site da Flockpool novamente para ver algum status. Ele não vai mostrar nada, vai demorar bastante até aparecer alguma coisa. E aqui voltando aqui só naquela parte de pagamento. Então a cada uma RTM minerada ele deposita direto aí na sua carteira. Então vamos voltar lá no Raptorium Core, que é onde você recebe. Então isso aqui foi o endereço que você criou para recebimento aí da sua mineração. Você pode criar aqui quantos endereços você quiser, é só botar um título. Vamos supor que eu queira criar aqui uma mineração Ryzen 9. Então eu crio um endereço, eu coloco aqui um rótulo e boto requisitar pagamento. Então ele já me mostrou aqui um novo endereço. Então se eu pegar esse endereço aqui e colocar dentro de um outro minerador, eu vou saber quantas RTM esse processador aqui está fazendo, se eu quiser fazer endereços diferentes. Mas de qualquer modo, todos os endereços que você criar vai vir para sua conta, a mesma conta dentro da carteira da Raptory, ou seja, o saldo vai juntar aqui. Não importa quantos endereços você crie, são todos seus, eles vão se juntar e vão somar aqui. Então falamos um pouco aí da criptomoeda Raptorium, que pode ser minerada aí com qualquer processador. E também para as pessoas aí ficarem atentas aí, que pode ser uma nova criptomoeda promissora. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais, deixar seu like e se inscrever no canal para receber as notificações. Até a próxima!